Quando pensamos em uma ilha, logo conseguimos imaginar cenários paradisíacos, de águas cristalinas. Essa imagem, infelizmente, vem se degradando ao longo dos anos, pois, por ações antropológicas, todas as regiões litorâneas do globo têm sido impactadas por diversos fatores, entre eles o aumento do nível do oceano, o aquecimento global e o acúmulo de resíduos, especialmente o plástico. Esses resíduos plásticos têm criado ilhas nos nossos oceanos, mas não as ilhas como nós conhecemos. Hoje apresentaremos a vocês as ilhas de plástico. Em decorrência desses elevados índices de descarte irregular de lixo plástico, o mesmo vem há anos se acumulando nos oceanos, resultando na formação do que conhecemos como as ilhas de plástico. Essas ilhas, ao contrário das ilhas que conhecemos, também conhecidas como ilhas de lixo, são extensas áreas no oceano que acumulam grandes quantidades de resíduos plásticos. Elas consistem em uma mistura de itens maiores, visíveis e flutuantes, e outros invisíveis ao olho nu, submersos no oceano. Até o presente momento, existem 5 dessas ilhas registradas em nosso globo, sendo 2 localizadas no Oceano Pacífico, 2 no Oceano Atlântico e uma no Oceano Índico. A maior delas se situa-se entre a Califórnia e o Havaí, no Oceano Pacífico, sendo conhecida como o 7º continente do planeta Terra. Essa ilha acumula mais de 80 mil toneladas de plástico, com uma extensão superior a 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Suas formações acontecem devido à existência de correntes marítimas ou correntes oceânicas, que são grandes massas de água em movimentos pelos oceanos, influenciadas pela maré, temperatura, densidade e pelos ventos. Através dessas correntes, o plástico é transportado e levado para diversos locais do globo. Em alguns desses locais, ao encontro das correntes, ocorre a formação de círculos nos oceanos, e o resíduo plástico, ao entrar nessas correntes específicas, acabam ficando presos em um redemoinho formado pelas correntes, originando as conhecidas ilhas de plástico. Assim como mencionadas anteriormente, se encontram nessas áreas de encontro de correntes. Esses resíduos, quando chegam à natureza, não se estabelecem da mesma forma que conhecemos e descartamos inicialmente. No ambiente, o plástico se fragmenta, espalha-se por rios, mares e correntes oceânicas, acumulando-se em locais inesperados e causando danos irreparáveis. A sociedade moderna depende do plástico. Sacolas, garrafas, canudos e embalagens são consumidos em massa devido à praticidade e baixo custo. Mas rapidamente descartados, esses itens se transformam em resíduos que frequentemente não têm a destinação adequada. Muitos países enfrentam sistemas de coleta e descarte de lixo ineficientes. Em lixões a céu aberto, os resíduos plásticos são levados pelo vento e pela chuva, encontrando seu caminho para rios e, eventualmente, para os oceanos. Mas os oceanos não recebem plástico apenas de terra firme. Navios, embarcações de pesca e até barcos de turismo contribuem para o problema, seja por descuido ou práticas ilegais. Redes de pesca abandonadas, por exemplo, tornam-se armadilhas mortais para a vida marinha. Outro problema crescente são os nurdles, pequenas partículas de plástico usadas como matéria-prima industrial. Durante o transporte e o manuseio, essas partículas escapam para o meio ambiente, viajando longas distâncias pelos oceanos e entrando na cadeia alimentar. Além disso, 90% do plástico que chega aos oceanos vem de apenas 10 grandes rios, localizados principalmente na Ásia e na África. Esses rios, como o Yangtze, na China, e o Ganges, na Índia, carregam toneladas de plástico devido à grande densidade populacional e os sistemas de gestão de resíduos ineficazes. O rio Yangtze, que atravessa a China e é habitado por cerca de 500 milhões de pessoas, é uma das maiores fontes de plástico nos oceanos. Já o rio Ganges, apesar dos esforços de limpeza na Índia, continua despejando resíduos plásticos no mar. Para mudar esse cenário, é fundamental reduzir o consumo de plástico descartável e investir em sistemas eficientes de reciclagem e conscientização da população. Pequenas ações podem fazer grandes diferenças. A poluição plástica é uma ameaça crescente em todos os ecossistemas do nosso planeta, especialmente nos oceanos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
a poluição plástica deve dobrar até 2030 e triplicar até 2040, podendo atingir de 23 a 37 toneladas anuais de plástico despejado nos oceanos. Isso não só afeta, como pode afetar ainda mais a vida marinha, a biodiversidade, a saúde humana, o clima e até a economia. A poluição plástica é uma das principais ameaças aos ecossistemas marinhos. Animais como tartarugas, peixes e aves ingerem plástico, o que causa desnutrição, envenenamento e mortes, além de distúrbios na cadeia alimentar marinha. No Brasil, 1 em cada 10 animais mortos em praias ingeriram plástico. Tartarugas são as mais afetadas, com 83% das mortes ligadas a resíduos plásticos. Cerca de 90% das espécies de aves e tartarugas marinhas já consumiram plástico. A exposição ao plástico também afeta a saúde humana. O bisfenol A, também conhecido como BPA, um componente químico presente em embalagens plásticas, é associado a diversos problemas em nosso corpo, como diabetes, distúrbios hormonais e problemas reprodutivos. Além disso, a ingestão de microplásticos pode acumular-se em órgãos e no sangue. Estudos das universidades USP e Unicamp já identificaram microplásticos no cérebro de humanos, mostrando os danos potenciais desse material. A degradação do plástico nos oceanos também contribui para a crise climática, liberando gases de efeito estufa como metano e etileno. Em 2015, o plástico foi responsável por 1,7 gigatoneladas de gás carbônico, com projeções de atingir 6,5 gigatoneladas até 2050 emitidas em nossa atmosfera. 1 gigatonelada é o equivalente a 1 bilhão de toneladas. Esse impacto compromete as metas climáticas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, que pode ultrapassar 3 graus em breve. É urgente a adoção de medidas para reduzir a poluição plástica e mitigar os efeitos delas em todos os seus locais de impacto. Como podemos acabar com as ilhas de lixo plástico? Essas ilhas são um grande problema ambiental, sendo de extrema urgência encontrar maneiras de conter os resíduos descartados e refrear os impactos. Atualmente, inúmeras iniciativas governamentais e privadas são colocadas em prática, sendo então pequenos passos em busca de uma única solução, a despoluição dos oceanos. Diversos projetos vêm sendo desenvolvidos, e em muitos casos as iniciativas são de moradores e comunidades que procuram meios de preservar o ambiente e melhorar suas qualidades de vida. Um exemplo é a ecobarreira construída por um morador local de Curitiba chamado Diego Saldanha, que consiste em uma barreira flutuante feita de garrafas plásticas que detém o lixo presente de correr pelo curso do rio. São projetos como este que demonstram a importância das iniciativas da população na preservação ambiental. A erradicação das ilhas de lixo plástico é um desafio complexo, que deve ser combatido exigindo disponibilidade de recursos e trabalho em conjunto. Ações do governo, através do Ministério do Meio Ambiente e estados, têm sido presentes como o EcoBoat, que atua na costa litorânea dos estados de Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, coletando resíduos plásticos e poluentes dos rios. Ações que protegem o meio ambiente são necessárias no mundo inteiro, como a Ula Trash Trap, um tipo de aspirador que remove partículas e resíduos sólidos da água e da areia, como os microplásticos. É de extrema relevância que a população e governos trabalhem em conjuntos para preservar o meio ambiente. Mas, além dessas iniciativas, é muito importante que a consciência individual seja colocada em prática no cotidiano. Ações simples, como a troca de sacolas plásticas por ecobags ou sacolas de tecidos, preferir utilizar canudos, copos e talheres recicláveis, descartar o lixo corretamente e praticar a reciclagem, que é uma junção de todas essas atitudes, sendo o processo de reaproveitamento desses materiais descartados corretamente, dando o destino certo e prevenindo que esses resíduos não vão para o oceano. Entretudo, a prática da educação ambiental, sejam em escolas ou no dia a dia, tem papel fundamental nesse processo de procura de soluções para refrear os impactos dessas poluições ao meio ambiente, que provocaram diversos problemas, como as ilhas de lixo plástico. Esse vídeo teve o objetivo de apresentar o grande desafio ambiental que estamos enfrentando com as ilhas de plástico, mas há caminhos para construir um futuro mais sustentável. As iniciativas privadas desempenham na redução plástica a tentativa de diminuírem seus impactos. A legislação firme e o incentivo à inovação podem ajudar a conter o fluxo de resíduos nos oceanos. A conscientização e a mudança de hábitos, mesmo que gradualmente,
são essenciais para transformar a relação da sociedade com o plástico. Embora a situação atual não seja completamente reversível, essas ações podem limitar o avanço da poluição plástica, garantindo que as próximas gerações herdem um planeta mais saudável. Cada espécie extinta é um capítulo perdido da história da Terra. Por isso, é nosso dever garantir a proteção do nosso lar e de todos os seres que o habitam.